Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Lely Leite, eu sou chefe de cozinha e proprietária do restaurante Della Cozinha. Eu vim aqui a convite de Isabel e Marcos da Esteatita Home para a gente fazer uma receita bem legal e dar propostas de recheios para Páscoa. Então aqui a gente vai utilizar as porcelanas da Esteatita Home numa proposta de fazer abordar de forma diferente os ovos de colher, que a gente utiliza geralmente com chocolate ao leite, um chocolate hidrogenado. Então aqui a gente não vai usar as cascas de chocolate, a gente vai abordar nas loucinhas da Esteatita Home, na porcelana da Esteatita Home, e fazendo recheios menos convencionais, eu diria. Então tentando buscar um pouco do que a gente aborda no restaurante, que é tentar utilizar da intuição e da espontaneidade, abordando ingredientes regionais, ingredientes da nossa terra, então sem ir muito pro óbvio de sempre muito chocolate, sempre muita gordura. Então aqui a gente vai tentar trabalhar ingredientes da forma mais saudável possível, ingredientes menos convencionais para Páscoa, mas que ficam uma delícia também. Então acho que vai ficar uma coisa bem bacana, uma apresentação bacana, uma proposta bacana de sabor. Então vale a pena conferir. Então aqui eu separei alguns recheios que eu já fiz previamente, mas eu vou explicando para vocês qual foi o preparo de cada um, para vocês terem ideia. Eu vou apresentar aqui cada recheio que eu fiz. A gente vai usar aqui dois kitzinhos. Vão ser um trio de casquinhas de porcelana da Esteatita Home, que a gente separou, que também vão ser ideias que dá para presentear e tal, e fica bacana. E a outra é a casquinha de ovo, que eu acho um charme, essa casquinha. A gente botou um feninho, eu chamo de feninho, pra gente colocar 4 bombonzinhos aqui, que eu também vou ensinar a fazer, vou explicar como fiz. Então aqui a gente vai fazer um trio de cremes nas casquinhas. O primeiro creme que eu fiz é um creme de gemas com leite de coco, tá? Leite de coco natural. O segundo creme, um creme de tapioca também com coco, que eu acho que fica bacana a combinação. E o terceiro creme é um creme de mangaba. O açúcar que eu utilizei para adoçar os 3 cremes foi um açúcar demerara, que não altera tanto a cor do creme e dá um sabor sutil. Eu não gosto de nada muito doce, para a gente conseguir sentir o sabor de cada ingrediente, para ficar tudo equilibrado. Então os 3 cremes são esses. Eu fiz coberturas, então a cobertura do creme de gemas vai ser um coulis de siriguela. O coulis ele é uma geleia um pouquinho mais molinha, ele tem um aspecto de um purezinho mole mais brilhoso. Então eu fiz um coulis de siriguela com açúcar mascavo. Para o purê de mangaba, eu fiz o merengue. Então aqui a gente tem um merengue que eu fiz com as claras, um merengue convencional, só que no lugar do açúcar branco a gente usou açúcar mascavo, que dá um sabor melhor, fica aquela coisinha da cana de açúcar, aquele gostinho de melaço e não precisa utilizar o açúcar branco. Para os bombons eu peguei 2 biomassas. Eu fiz uma biomassa de abóbora e fiz uma biomassa de banana. Então a de banana eu coloquei cacau e ela fica com consistência bem parecida com brigadeiro mesmo, tá? Só que é banana da terra assada. Depois de assada é só amassar com um garfo mesmo e colocar cacau em pó, cacau 100%, e vira isso aqui. Fica um brigadeiro, fica gostoso, fica com aquele amargo do cacau, não fica enjoativo, fica maravilhoso. E aqui a gente tem o de abóbora que eu fiz aqui na panelinha da Esteatita Home. Ele tá aqui, já está frio, eu já deixei pronto. Que eu coloquei abóbora também assada primeiro, depois a gente leva pro fogo só pra derreter o açúcar demerara. E eu coloquei castanha do Pará picada e amêndoa picada também. Então eu coloquei essas duas para dar um gostinho. E a gente vai polvilhar eles depois com o coco desidratado, que eu também piquei na ponta da faca, desidratei as lâminas e piquei. E o chocolate no próprio cacau em pó. Então vamos lá, a gente vai começar montando primeiro o creme de gemas com leite de coco, tá? Esse creme eu fiz com 2 gemas, 150 ml de leite de coco e uma colherzinha de açúcar demerara, só para dar uma doçura sutil também, bem equilibrada. Então a gente vai montar ele com a geleia de siriguela, que eu também fiz com a siriguela, o suco da siriguela batido, um suco bem concentrado, açúcar mascavo e uma gotinha de limão, só para dar uma acidez acentuada, porque a siriguela ela já é ácida, mas ela não tem uma acidez tão acentuada para a gente fazer uma geleia equilibrada. Então o que acontece com as geleias? Como a gente precisa colocar uma grande quantidade de açúcar para a geleia ficar na consistência correta, acaba que a geleia fica muito doce. O que é que a gente faz para isso? Utiliza uma base concentrada, se a fruta for ácida, e adiciona limão, ou vinagre, mas nesse caso é melhor utilizar limão.
Então aqui eu botei umas gotinhas de limão e fiz ela no lugar de fazer com açúcar branco, fiz com açúcar mascavo. Siriguela, açúcar mascavo e gota de limão. Deixa cozinhar, ferver, reduzir e vai sentindo o ponto dela. Eu sou muito a favor da percepção. A gente vai cozinhando e vai analisando e vai provando e vê se precisa acrescentar mais alguma coisa. Porque, inclusive, é o que a gente trabalha lá no restaurante. Então, a gente trabalha um conceito de cozinha intuitiva, espontânea e sem rótulos. Então, a confeitaria ela é algo que tem a fama de ser muito específica, muito precisa, com medidas pesadas e exatas. Mas a gente consegue também trabalhar com intuição. Misturando e tendo noção do que precisa colocar mais para ficar mais grosso, ou para ficar mais firme, ou precisa alongar mais para deixar mais mole, ou mais doce ou menos doce. Então é bom que a gente vá sempre provando e sentindo para ter essa noção e conseguir cozinhar de forma intuitiva mesmo, sem ter que ficar bitolado direto em receita. Então aqui a gente já montou o de creme de gemas com a geleia de siriguela. Eu dei uma misturadinha aqui em cima só para dar um efeitinho de aspiral. E a gente vai colocar umas florzinhas que, inclusive, fazendo a propaganda, está na esfera da Esteatita Home, que inclusive a gente usa lá no restaurante para servir sobremesa. Eu busco sempre utilizar as coisas de forma diferente. Então, assim, não necessariamente essa esfera era para servir sobremesa, não necessariamente as molheiras eram para servir lasca de coco ou para colocar um molho de pimenta. Então, quando eu procurei por Isabel para ver as coisas de Esteatita Home, eu olhei para aquele produto e vi o que eu precisava, não necessariamente para o que ele servia de fato. Então, tem uma versatilidade. A gente, inclusive, trouxe a provoloneira, que é para apoiar os brigadeiros, os bombons que a gente vai fazer. Então, assim, eu tento sempre usar de acordo com a minha necessidade. Então, aqui tem as flores na esfera, são as flores comestíveis. Então, vamos para o segundo. Aqui vai ser o creme de tapioca. Em cima eu vou colocar o doce de leite de banana da terra, que também foi feito com a banana da terra assada. Assa, carameliza e mistura ela com açúcar mascavo. Ele fica bem parecido com doce de leite, eu só fica um pouco mais granuloso. E em cima eu vou colocar um pouquinho de canela e o coco laminado, cortadas com um descascador de legume mesmo. E assa no forno a 130, 140, forno bem baixinho para ela ir desidratando aos poucos. Então o terceiro vai ser o creme de mangaba, que é o último desse trio de casquinhas aqui. Esse creme de mangaba eu fiz com creme de leite fresco, a polpa concentrada da mangaba. Eu cozinho a mangaba antes para ela tirar um pouco daquele grudinho que a mangaba tem. Bati, fiz um suco concentrado, coei, levo ao fogo um creme de leite fresco e um pouquinho de açúcar mascavo. O açúcar mascavo também usei quanto bastou. Não tem uma medida para ele, fui colocando e sentindo a doçura que eu queria que tivesse para manter a acidez e o azedinho da mangaba, né? E como cobertura eu vou utilizar o merengue com açúcar mascavo, que é um merengue convencional, feito da mesma forma que se faz merengue, só que com açúcar mascavo no lugar do açúcar branco. Bom, agora que a gente já montou o trio, vamos partir para os bombons, que a gente vai mostrar, vai servir eles aqui nessa casquinha que é uma fofura, tá? Então vão ser os dois bombons. Eu vou fazer 4 bombons, na verdade. Então são 2 de biomassa de banana com cacau, polvilhados no próprio cacau. Eu botei um pouquinho de açúcar demerara misturado no cacau para quebrar um pouco do amargor. E o de abóbora, que eu coloquei castanha do Pará e amêndoa na própria massa. E a gente vai polvilhar no coco desidratado, no coco assado nas lâminas de coco que eu piquei na faca para ficar menorzinho. Então vamos lá, aqui a gente vai enrolar como enrola um brigadeiro, só que no caso eu prefiro usar a mão molhada. Eu molho a mão com água para embalar as bolinhas, ao invés de passar gordura, óleo, manteiga, enfim. Aqui a gente vai fechar a esferinha e vai sacudir. Agora a gente tira daqui, ela vai estar com excesso de chocolate, dá só uma embaladinha de leve na mão e já temos um bombonzinho. Então aqui agora a gente vai fazer as bolinhas do bombom de abóbora. Aqui a abóbora ela primeiro foi assada, tá? Pra gente desidratar, pra não trazer muita umidade pra abóbora. E depois de assado eu amassei e trouxe ela pra panela pra só dissolver o pouco de açúcar que a gente colocou. Então, eu botei uma colherinha de açúcar também, o quanto baste, não sei quantidade. Fui provando porque a abóbora já é doce. Mas como eu usei a abóbora cabochá, é uma abóbora que não tem tanta doçura. É aquela abóbora mais amarelada da casca verde por fora
Então ela é uma abóbora que a gente costuma utilizar na cozinha porque ela tem menos umidade e ela é melhor para fazer coisas mais secas. Então coloquei aqui na panelinha só para dissolver os grãos de açúcar e para ela incorporar com a amêndoa e a castanha do Pará. Então vamos enrolar aqui também. Bom, pessoal, então tá aqui. A gente fez as duas opções de presente com as porcelanas da Esteatita Home, com os recheios que eu ensinei aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem tiver curiosidade de entender a receita detalhada de cada coisa, pode mandar uma mensagem por direct que a gente tenta atender todo mundo. Então, assim, obrigada. Espero vocês na Dela Cozinha, para quem não conhece. Para quem não conhecia ainda meu trabalho, sigam o Instagram. Para quem está vendo o vídeo, compartilhem. É importante que a gente consiga mostrar para várias pessoas a proposta que a gente está tendo, que é uma ideia muito bacana da Esteatita. Então, até mais. Agradeço demais e até a próxima.